Fala galera, beleza? Você já deve ter ouvido alguns mitos que assombram sobre as consultorias independentes ou consultorias homologadas aos fabricantes de RP. As consultorias independentes são aquelas consultorias que não têm vínculo direto àquele RP. E as consultorias homologadas têm um vínculo direto que inclusive podem fazer a venda dos produtos daquele RP. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Fique ligado que você vai saber um pouco sobre esse assunto. Primeiro mito. É verdade que as consultorias independentes não podem vender licença daquele RP, de um RP que ela não é vinculada? Sim, é verdade. As consultorias independentes elas não são vinculadas diretamente ao dono do RP. Portanto, elas não têm o direito de venda, de uso daquele RP para um terceiro, para um cliente. As consultorias homologadas elas têm esse direito de venda da licença, do direito de uso do RP diretamente para o cliente. Eu gosto de usar muitas analogias, então, por exemplo, você não consegue comprar um carro zero fora da concessionária, dono daquele fabricante. Carro zero não, você pode até comprar um carro seminovo, mas o carro zero você não vai conseguir comprar lá fora. Então, primeiro mito aí, as consultorias independentes não podem vender licenças do direito de uso de software, somente as consultorias que são homologadas àquele RP. Segundo mito, é verdade que somente as consultorias homologadas ao fabricante do RP podem customizar o RP? Não, não podem, é mentira. As consultorias independentes também podem fazer a modificação, a personalização de um software RP, desde que essas modificações não interfiram no código-fonte do fabricante. Os fabricantes de RP, normalmente, eles permitem muitos pontos de entrada ou pequenas partes do software que permite customização ou personalização. Portanto, qualquer profissional capacitado tecnicamente tem o poder de fazer isso sem infringir o contrato e sem infringir qualquer regra imposta pelo dono daquele RP, o dono daquele produto. Desde que não interfira no código-fonte do RP, sim, as consultorias independentes podem fazer qualquer tipo de modificação naquele RP. As consultorias homologadas elas podem fazer isso, podem fazer venda de licença, então elas têm uma outra característica aí em relação ao uso daquela ferramenta. Terceiro mito. É verdade que somente consultorias homologadas podem fazer o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte no RP? Mentira! Na verdade, qualquer consultoria independente também pode realizar o suporte de nível 1, nível 2 e nível 3 no RP, desde que se tenha conhecimento técnico e background para fazer aquele serviço. Nível 1 está muito mais relacionado às dúvidas primárias ali do usuário. O nível 2, tudo que as dúvidas iniciais não foram possíveis serem resolvidas. E nível 3 é algum nível talvez de desenvolvimento, modificação do software, melhorias, coisas que não estão implantadas no ambiente de produção. Quarto mito. É verdade que somente as consultorias homologadas podem implementar novos módulos ou novas funcionalidades em um RP? Mentira! Qualquer consultoria independente que tenha background técnico para aquilo, tenha cases de clientes que ela já fez, tenha consultores muito especializados naquele assunto, podem implementar novas funcionalidades dentro de um RP. Quinto mito, integração entre sistemas. É verdade que somente as consultorias homologadas podem fazer integração entre dois sistemas RPs ou entre softwares diferentes junto com o RP? É mentira. Qualquer consultoria independente que tenha conhecimento técnico também pode fazer aquela implementação, aquele desenvolvimento, aquela integração. As integrações entre software dependem de bons desenvolvedores, bons donos de produto, bons coordenadores de projeto que vão executar aquele serviço junto ao cliente de forma excepcional. Então qualquer consultoria independente também pode prestar esse serviço desde que seja qualificado tecnicamente. Sexto mito. É verdade que somente o dono do RP ou uma consultoria homologada RP pode demonstrar um produto? Esse mito é parcial, não é nem verdade e nem mentira. Vou explicar por quê. As consultorias homologadas, obviamente, elas têm muito conhecimento sobre os produtos do dono daquele fabricante daquele RP. É natural que elas tenham uma vantagem na demonstração de um produto. Porém, qualquer outra consultoria independente que tenha implementado o produto, que tenha praticado, implementado, desenvolvido aquele produto em vários clientes, também vai ter know-how para demonstração. Além da demonstração do produto, trazer como aquele produto RP, ou módulo, qualquer coisa específica de um RP, na prática traria benefícios ou dificuldades para o cliente em relação à sua utilização. Sétimo mito. É verdade que as consultorias homologadas podem vender somente os produtos daquela marca do RP que ela está vinculada? Sim, é verdade. Normalmente as consultorias homologadas elas têm todo um vínculo, um contrato com o fabricante do RP. Portanto, ela precisa conhecer muito bem toda a linha de produtos daquele fabricante de RP para ofertar somente
produtos e serviços relacionados àquela marca daquele RP. As consultorias independentes, por sua vez, elas têm a liberdade de poder oferecer outras soluções de outros fabricantes, de outros softwares, de outros parceiros de mercado, parceiros de negócio, para melhor solução do problema e melhor oferta de um serviço ou produto de acordo com a necessidade do cliente. Cada empresa está num nível diferente, portanto, nem sempre, obrigatoriamente, os produtos de somente um RP, de somente uma marca de RP, vai ser o melhor para os problemas daquele cliente. Metas de vendas. É verdade que as consultorias independentes têm metas de vendas de serviços ou licenças vinculados a uma marca específica? Não, mentira. As consultorias independentes, elas, por não terem vínculo direto com o fabricante de um RP específico, elas não têm obrigatoriedade de bater metas de vendas ou de serviços ou de produtos daquele RP para tentar ofertar alguma coisa que talvez o cliente nem precise naquele momento para atingir uma meta. As consultorias independentes, para elas se manterem no mercado, elas precisam ser muito especializadas e sempre resolver o problema do cliente da melhor forma possível, olhando o budget, olhando o custo, olhando o benefício do que vai ser entregue para o cliente. Não necessariamente olhando para uma meta interna junto ao fabricante do software, mesmo que o cliente precise ou não daquela solução. Portanto, as consultorias homologadas, elas normalmente têm metas para atingir, para se homologar, para se continuar sendo um bom parceiro pro fabricante do software. Afinal de contas, o maior objetivo que o fabricante do software tem é atingir o máximo de usuários possíveis, ou seja, a venda do licenciamento do RP. Quanto mais você cresce no mercado, mais o seu RP fica conhecido, portanto, as consultorias homologadas, elas têm metas de vendas para bater. As consultorias independentes, por sua vez, elas estão independentes dessa necessidade de metas de vendas. Pode existir metas internas de vendas, mas não necessariamente para ofender alguma coisa que o cliente precisa naquele momento. As consultorias independentes também tendem a ofertar melhores soluções de mercado para os problemas do cliente baseado em outros parceiros de negócio, por não terem vínculo de obrigatoriedade de alguma venda. Então pode ficar tranquilo que as consultorias dependentes não vão empurrar algum produto que não faça sentido para você, cliente. Nono mito. É verdade que as consultorias dependentes, normalmente elas têm uma opinião imparcial em relação a um produto que está no mercado, a um software, uma solução de serviço? Sim, é verdade. As consultorias dependentes, para elas, como eu já disse, para elas se manterem no mercado, elas precisam ter um produto, um serviço diferenciado. O produto, que no caso é o serviço, tem que ser diferenciado. Se esse serviço não for diferenciado e não entregar a melhor solução possível para aquele cliente, a tendência é que os clientes não se mantenham com ela. Então, naturalmente, ele não consegue se manter no mercado. As consultorias homologadas dificilmente vai oferecer uma opinião imparcial por uma questão natural do ser humano. Como você vai ofertar um produto que você não tem? Um produto que você não pode dizer que existe no mercado, que pode ser ou não melhor que o seu produto. 10º mito. É verdade que somente as consultorias homologadas podem fazer engenharia reversa do software? É verdade. Normalmente, as consultorias homologadas ou o próprio fabricante do RP seguem um procedimento, principalmente as consultorias homologadas, elas seguem um procedimento interno para falar com a matriz do RP para fazer alguma engenharia reversa. O que é engenharia reversa nesse caso? O cliente, por algum motivo, ele perdeu o programa fonte que está funcionando na empresa dele. Ficou por algum motivo na máquina do consultor ou do prestador de serviço que ele contratou e acabou se perdendo o programa fonte e agora ele precisa quebrar o código para saber o que tem dentro daquele arquivo. Somente o fabricante do RP pode fazer isso. Normalmente a matriz do fabricante do RP pode fazer. Nem sempre as consultorias homologadas têm esse poder de modificar o produto padrão do RP. Então acontece de ter um procedimento interno para quebrar. As consultorias independentes, elas não podem jamais modificar a estrutura padrão do RP ou quebrar o código do RP, porque o produto padrão é o que está no mercado e pela lei do software, obviamente, você não pode quebrar uma propriedade intelectual de uma tecnologia que não é sua. Então, o uso que as consultorias independentes fazem da engenharia reversa é orientar o cliente a procurar o fabricante do RP, assim como na compra da licença, para, se ele houver a necessidade, quebrar o código-fonte e saber o que tem dentro de algum programa. Na prática, isso acontece muito pouco no mercado. 11º mito. É verdade que somente as consultorias independentes podem oferecer um serviço full service, onde se envolva também não só na tecnologia, como a gestão do cliente? Sim, é verdade. Normalmente as consultorias dependentes, algumas das consultorias dependentes, elas têm um serviço também de se envolver na gestão do negócio do cliente. Ou seja, falar de orçamento, falar de caixa, falar de problemas da operação, tudo isso vinculado à inteligência da tecnologia.
Normalmente, as consultorias homologadas ou os donos dos RPs, eles estão focados muito na venda da tecnologia, do registro e do processamento da informação dentro do software deles. Não necessariamente eles estão focados na gestão do negócio do cliente. Exemplo disso são muitos clientes que têm dificuldade no uso da ferramenta. A dificuldade muitas vezes está relacionada ao background que o empresário tem, por exemplo, ao background do treinamento dos usuários e por aí vai. Porém, uma vez que você já comprou aquele RP, já comprou o software para você, dificilmente você vai trocar, você vai buscar ajuda para fazer funcionar. O 12º item é o item que normalmente mais assombra os gestores na hora de contratar um serviço de consultoria. É verdade que eu perco a garantia do meu software se eu contratar uma consultoria independente? Não, é mentira. Todo serviço de prestação de serviço em relação à tecnologia de um RP, ele pode ser prestado por qualquer consultoria independente, assim como as consultorias homologadas. A garantia que se oferece em relação ao RP, normalmente ela está vinculada não a um produto, mas a um serviço, Software as a Service. Portanto, você não perde a garantia do seu produto junto ao fabricante se você contratar uma consultoria independente. Inclusive, a questão de garantia, no caso da Proxy, nós oferecemos um seguro de responsabilidade civil para qualquer serviço que seja prestado dentro da nossa consultoria para que o cliente fique tranquilo em relação àquilo. Ponto muito importante. As consultorias independentes não podem se fazer de uso da tecnologia para quebrar o código-fonte do fabricante do RP. Isso é uma coisa que infringiria sim a questão da quebra da garantia. Você não pode quebrar o código do RP. Na prática, pela complexidade que é fazer isso, não vale a pena. Eu tenho vários exemplos de software no mercado, por exemplo, com a Microsoft. Qual a vantagem que o cliente tem de quebrar o código do Windows, por exemplo? Não vale a pena. Então ele pode usar uma consultoria homologada ou não em relação àquele software para fazer uma prestação de serviços, desde que tenha a chave de licença de uso daquele serviço ou daquele software. Então não caia mais na ideia de que se você contrata uma consultoria independente, a sua intenção não é quebrar o código-fonte do RP, não faz sentido que você vai perder a garantia do seu software. Isso não vai acontecer, isso é uma mentira. E aí, gostou desse conteúdo? Agora que você já sabe todas aquelas verdades e mentiras que assombravam você em torno das consultorias independentes e homologadas, espero que você consiga fazer a melhor decisão para sua empresa. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal, lembre-se de deixar um comentário, a gente está ansioso para saber o que você achou desse conteúdo, ok? Até logo e um bom trabalho!